Boa tarde mais uma vez, pessoal. Paz do Senhor Jesus. Eu ainda há pouco tinha transferido um vídeo que falava acerca de João Batista, falava acerca de Herodias, de Herodes, sua filha. Só que dessa vez eu quero falar sobre a cura de um paralítico que já se encontrava aproximadamente, 38 anos. E esse paralítico tem a ver um pouco com a minha vida, com a sua vida. Esse paralítico, ele tem algumas características que eu me vejo nele. E eu acredito que cada um de vocês também, ao ouvir esta mensagem, não só através de mim, mas através do YouTube, se vocês também procurarem no Instagram, vocês vão ver. Eu creio que vocês também vão ver no Facebook, TikTok, Kawaii. Só que a cada um Deus dá uma forma de interpretar um cenário. E eu me vi dentro desse cenário. O que aconteceu com esse paralítico é justamente coisas que ocorreram na minha vida. E eu creio que ocorre também na sua vida, ou já ocorreu, ou você conhece pessoas que provavelmente terá um parecer com esta mensagem. Amados, é a cura de um paralítico. Primeira coisa que eu entendo nessa passagem bíblica é que não só o paralítico nesse ambiente, há diversas pessoas que se encontram em um estado muito precário. Se encontram coxos, cegos, enfermos. Eu acredito que diversas enfermidades. Mas a desse coxo aqui, o que me chamou muita atenção para a história desse coxo é que ele está enfermo porque alguma coisa ele fez para que ele tivesse enfermo. E por que que eu me encontro? E por que que eu me vejo? Eu acredito que você que está do outro lado, você saberá o que eu vou passar, o que eu vou passar. Uns não vão entender muito, vão se perguntar o porquê que eu estou me referindo a isso, aquilo. Outros irão entender. Uma da frase que me chamou muita atenção é o versículo 14 de João, capítulo 5, que fala sobre a cura de um paralítico. Jesus diz para ele assim, Jesus encontrou ele no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. É um contexto que, para entender esse contexto, você precisa voltar para o texto. Você precisa voltar para trás. E é aqui que eu vou mostrar para você o porquê que esse texto me chamou muita atenção. Quero desejar a todos aí uma tarde abençoada e que Deus possa falar ao coração de cada um de vocês aquilo que profundamente Ele falou no meu. Lembrando que, do mesmo jeito que levou tempo para Jesus chegar até mim, do mesmo jeito que levou um tempo para Jesus chegar a esse coxo, a esse enfermo, eu acredito que também será com você. Em algum momento Ele pode te visitar pessoalmente, assim como Ele visitou pessoalmente este homem. Ele pode te visitar pessoalmente através de um ser humano, possa ser homem, possa ser mulher. Ele possa te visitar
em sonhos, mas que ele vai te visitar, ele vai. Não importa o tempo, ele vai. Então, meus amados, vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Prestando bem atenção no que sairá dos meus lábios, porque a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu creio que vocês irão ficar admirados com o que está escrito aqui. E a forma de como Deus me deu o entendimento do que está escrito. São coisas que aconteceram na minha vida, que será relatado para você em forma de testemunho. Que diz assim no capítulo 5 de João, a cura do paralítico. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto a um portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movimentasse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando a primeira a entrar, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega o seu leito e ande. Imediatamente o homem se havia curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era dia de sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. E ao que lhe respondeu, olha o que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder. Por quê? Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Passando o tempo, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque Jesus fazia coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo Jesus igual a Deus. É isso aí, amados. Você viu aí? Jesus foi para uma festa, que era o costume dos judeus naquela época. Jesus ele foi para esse lugar e ali ele decidiu passar por este ambiente, aonde se encontrava muitos enfermos, muitos doentes. Creio que muitos de boa reputação, creio que muitos ricos,
pessoas, né, de alto escalão na sociedade, pessoas que de muitos bens, pessoas de boa reputação, pessoas de boa fama. Entre a sociedade, eu creio que pessoas como essas, que vivem muitas das vezes ocupadas com elas mesmas e outras ocupadas, né, por outras pessoas, não passavam ali, neste lugar, porque era um lugar que se considerava um ambiente impuro, um ambiente sem valor algum, um ambiente meio que, vamos botar com todas as palavras, um ambiente nojento, um ambiente onde eles viam que não fazia sequer sentido passar por ali, porque não tinha nada ao que oferecer quem passasse por ali, a não ser tristeza, dor, angústia, né? E até mesmo poderia até pegar uma doença, poderia ser assim a visão de muitas pessoas naquela época. Mas Jesus, ele faz diferente. Jesus, ele vai. Jesus, ele vai aonde muitos não vão. Jesus, ele vai aonde muitos não vão. Jesus quebra protocolo, coisa que muitos não têm coragem para quebrar. Ele quebra. Jesus, ele quebra limites, barreira, coisa que muitos não têm coragem de quebrar e de ultrapassar esses limites, essas barreiras. Mas Jesus, ele passa. E quando ele passa alguma coisa, ele faz, ele faz surgir. Quando ele passa, alguma coisa tem que acontecer. E o que me chamou muita atenção é que havia muita gente enferma ali, mas por que Jesus foi somente para uma pessoa? Isso foi o que me chamou muita atenção, e Jesus trabalhou dentro de mim. Jesus me mostrou eu aqui dentro desta mensagem. Porque o meu estilo de vida antigamente, o meu estilo de vida de antigamente, muitos aí que vão ver esse vídeo vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitos que viu a vida que eu levava, a vida de criminalidade, né? Uma vida totalmente difícil, até mesmo de falar. Eles sabiam a vida que eu levava. E eu acredito que esse homem aqui, ele está em uma situação parecida a qual algumas vezes eu tive participação. Esse homem, ele está com as pernas quebradas. Esse homem, ele está com as pernas quebradas. Eu não sei se as pernas verdadeiramente dele estão quebradas ou se as pernas dele estão furadas, mas ele não anda. Então eu entendo que as pernas dele foi quebrada. E levando esse cenário aqui, quando Jesus fala para ele, ó, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior, no verso 14, eu entendo que aquele homem fez alguma coisa muito de errado lá atrás. Porque ele está ali há 38 anos. Alguma coisa ele fez muito de errado. Que as pessoas viram que ao invés de acabar com a vida dele, acharam melhor deixar ele na miséria. Deixar ele passar coisas que provavelmente quase nenhum ser humano aguentaria passar. Esse seria o castigo deste homem. Alguma coisa ele fez de errado. Ou ele mexeu nas coisas de alguém, ou ele roubou alguma coisa de alguém, ou ele se envolveu com a mulher de alguém, com a filha de alguém. O que me chamou a atenção é que ele está com as pernas quebradas. Ele não está com uma perna quebrada, ele está com as pernas quebradas. E Jesus está confirmando
Você foi curado. Não peques mais. Então aquilo ali é fruto de alguma coisa que ele fez no passado. E que fez ele sofrer ali, ó, durante 38 anos. Ele fez ele pagar ali, ó, o que ele plantou lá atrás, ele colheu. E Jesus chegou ali para poder dar cabo naquele sofrimento. E o Senhor, ele começou a palestrar comigo dentro desta passagem bíblica. Os momentos que eu estava perdido, os momentos que eu estava sem direção, os momentos a qual eu muitas das vezes me encontrava com pessoas que eu dizia que eram meus amigos, com pessoas que eu dizia que eram meus colegas, porque eu tenho sim amigos e tenho colegas sim, né? E eu sei muito bem separar verdadeiramente as pessoas que eu posso dizer que é colega e outras que eu posso dizer que é colega, que é amigo. Então ali eu vi, eu pude ver que o vínculo que eu tinha com aquelas pessoas enquanto eu vivia sem Jesus era um vínculo que pessoas faziam justiças com suas próprias mãos. Era um vínculo que muitas das vezes eu tinha com as pessoas que eu tinha que participar de situações que muitas das vezes eu não queria. E eu acredito que muitos não teriam coragem de passar. Lembrando que esse homem está com as pernas quebradas. E isso, levando para o espiritual, é isso que o inimigo muitas das vezes quer fazer contigo e comigo e com você. Ele não quer te matar imediatamente, mas ele quer ver você sofrendo. Ele quer ver você padecendo, ele quer ver você às mínguas. Eu lembro no dia de hoje, eu lembro como se fosse hoje. As coisas que eu fazia para poder ostentar poder, eu fazia para mostrar poder, eu fazia para poder mostrar que quem estava no controle, que quem estava no comando era eu, e assim também as pessoas que estavam acima de mim. Então, nós sabemos que tem certas circunstâncias da vida, tem certas atitudes, tem certas decisões que muitas das vezes nos trará consequência. E algumas pessoas que passaram na minha vida, enquanto eu estava sem Jesus, eles tinham o prazer de fazer pessoas sofrerem. Eles tinham o prazer de fazer pessoas sofrerem, como esses que fizeram com esse homem. Eles tinham o prazer de atirar nas pernas, no joelho, nas mãos das pessoas. Eles tinham o prazer de pegar uma perna de 3 ou um cabo de beisebol e quebrar a mão das pessoas. Somente muitos que me conhecem e que me conheciam intimamente, próximo, sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando. Porém, nem tudo da minha vida eu abria para as pessoas. Mas o mundo da criminalidade, o mundo que me envolvia por fome e sede de poder, ele me levava a fazer essas coisas. Ele me levava a fazer essas coisas. Uns chegavam e davam fim logo à vida da pessoa porque a pessoa roubava na comunidade, a pessoa roubava moradores. Outros tinham outra forma de mostrar o teu poder. Era quebrando as mãos das pessoas, era furando a mão das pessoas, era cortando a mão das pessoas. Então eu acredito que este homem aqui, ele tem um pouco de parecer com a minha vida. Porque embora eu não esteja aonde ele está, mas eu já estive com pessoas que fizeram pessoas assim como ele passar pelo que ele está passando. Ele está com as pernas quebradas e Jesus foi lá para curar ele. Jesus viu que ele estava assim há 38 anos. Jesus viu que ele estava ali há 38 anos. Não importa o tempo. Não importa o tempo que está demorando para Jesus chegar até você. Se Jesus não chegou até agora é porque Jesus
tem algo ainda a tratar com você. Assim como ele teve 38 anos para tratar com este homem, assim como ele teve comigo 16, quase 18 anos para tratar comigo, depois que eu saí da presença dele, aconteceu muitas e muitas coisas ruins comigo. Eu sei que tem um tempo para ele tratar com cada um. E com cada um ele vai tratar de formas diferentes. Então esse coxo está aqui com as pernas quebradas porque quebraram a perna dele. E era assim que eu e as pessoas que andavam comigo faziam. Eles não queriam dar cabo imediatamente, muitas das vezes, aquela pessoa. E aí eles achavam melhor mostrar o seu poder, a sua autoridade. A sua fama corria, porque fulano de tal, ele quebrou a perna de fulano. O nome daquele fulano ficava divulgado. Autoridade, poder, temor que as pessoas tinham por essa pessoa. Não vou falar nome porque não convém. É só o cenário que eu participava. Fulano atirou na mão de fulano porque fulano roubou morador, porque fulano roubou na favela. O nome daquela pessoa que fez aquilo corria. Temor. Quem fizesse sabia que aquela pessoa vinha. Né? E é assim, amados. É assim, o prazer de alguns deles era não mais tirar a vida, mas sim causar dor, causar tristeza, causar temor, pavor. Porque através do temor, do pavor, vem o respeito. Então nunca mais ele iria voltar a fazer aquilo, ou as pessoas em volta iriam fazer o que ele fez. Então eu presenciei muita coisa. Eu presenciei muita coisa que eu, sinceramente, eu sinto muita tristeza. Eu sinto muita tristeza e muita dor de ter saído dos pés de Jesus para voltar a se aventurar lá fora. Porque eu ia para a igreja porque minha mãe me levava. E aquele período de adolescência, aquele período ali era o pior período da minha vida. Eu acho que é o pior período dos pais, porque é um período de transição, de maturidade, de personalidade. Então eu não queria mais saber dos ensinos da minha mãe, das instruções da minha mãe, do meu pai. Não queria saber de Jesus, porque só conhecia Jesus de falar. Então, amados, Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. E se ele me encontrou, ele vai encontrar você. Não importa o tempo. 38 anos para esse homem que estava ali com as pernas quebradas. Irmão, 38 anos foi 38 anos de tratamento que Jesus estava tendo com aquele homem. Porque se você parar para analisar no capítulo 5, você vai ver que este homem ele está em um ambiente onde tem um monte de pessoas enfermas, cegas. Por que Jesus só foi ali por causa de uma pessoa? Aqui eu entendo que quando eu vou para a igreja, me reunir com os meus irmãos, eu posso ter sim a alegria de ser visitado por Jesus. Mas também eu tenho que ter entendimento pela palavra, que quando eu me reúno com os meus irmãos, se Jesus não quiser falar comigo, mas eu tenho consciência que ele vai falar com os meus irmãos. Porque aqui tem uma multidão. No capítulo 5, você vai ver que Jesus, quando ele entra, louvado seja Deus, ali no tanque de Betesda, tem um monte de pessoas enfermas. Por que ele só vai ali por causa de uma pessoa? Ali ele nos mostra que verdadeiramente quando ele vai em um ambiente, ele pode ir por 10, 15, 20 pessoas, mas se ele quiser ir só para uma pessoa, é isso que ele vai fazer. Então, amados, todos os momentos de tristeza, de angústia que eu fiz pessoas passarem, eu vejo que pessoas fizeram esse coxo passar. O porquê que esse homem está com as pernas quebradas? Eu fiquei perguntando a Jesus e Jesus começou a falar comigo. Lembra do que você fazia enquanto você estava, louvado seja Deus, na vida errada?
Você lembra o sofrimento que você causava nas pessoas por fama, por poder? Lembra a tristeza que você causava nas pessoas para que você ficasse famoso? Porque na criminalidade, irmão, no tráfico, é isso, o que te torna poderoso é o medo que você faz as pessoas terem de você. Se você tiver na mão, você é simplesmente uma pessoa como ela, mas se você tiver armado, você é temido. Mas eu reconheço que não tem arma maior do que a arma que eu conheci, que é Jesus Cristo. Este nome é poderoso. Este homem é poderoso. A pergunta é, por que esse homem está com as pernas quebradas, Jesus? Jesus falou assim, quantas vezes você participou de cenários como esse? Quantas vezes você participou de cenários como esses? Esse homem está com as pernas quebradas, irmão, porque alguma coisa ele fez de errado. Aquilo que você faz, você vai colher. Aquilo que você faz, você vai colher. Não importa o tempo, você vai colher. Ele plantou. E 38 anos ele levou para colher. E é isso, amado, que Jesus me ensina. Pode levar o tempo que for, Jesus vai visitar você. Ele vai te entregar o que você plantou em forma de colheita. Este homem plantou e ele colheu através de suas experiências. Mas Jesus foi ali, tirou aquele plantio que ele tinha plantado de tristeza, de angústia, de dor. E deu algo novo para ele, uma nova chance, uma nova oportunidade. Por isso que Jesus fala para ele, você foi curado. Não peques mais para que não lhe aconteça algo pior. Eu estou te dando uma nova chance, estou te dando uma nova oportunidade. É isso que Jesus tem para mim e tem para você, irmão. Você que por acaso se encontra preso na bebida, na droga, na prostituição, em algum vício, lembra-te, você está doente. Assim como eu estive doente, assim como muitas pessoas esteve doente, você está doente. E Jesus vai chegar até você e vai te levar à cura. Ele vai levar o teu milagre. Mas você precisa entender que uma vez que ele te curar, que uma vez que ele te libertar, que uma vez que ele te entregar o seu milagre, não despreze, não desvalorize o que ele lhe entregar. Não faça como os 10 leprosos, que ao receber de Jesus a sua cura, 9 vai embora e apenas um volta. Seja esse um, volte e agradeça e saia por aí de mundo afora testemunhando o que Jesus fez na tua vida. Faça isso. Eu acredito que quando eu vejo aqui escrito, eu fico muito triste, irmão. Eu fico muito triste porque eu fiz o que fizeram com este homem. Eu participei de cenários como este homem participou. É muito triste, irmão. É muito triste. Quando você está em Cristo Jesus, você fica mais sensível. Quando você está em Cristo Jesus, você fica mais amável. Você consegue ser mais grato, você consegue ser aquilo que Jesus quer que você seja. Acolhedor. É isso que Jesus quer que você faça. Não peques mais. Se você fazia o que
desagradava a tua mãe, teu pai, tua esposa, teu esposo, seus filhos, não faça mais. Não faça mais. Porque se Jesus chegar na tua vida, ele vai chegar e ele vai te dar aquilo que você necessita, mas ele vai te pedir. Não viva mais como você vivia antes. Não viva mais como você vivia antes. É isso que Jesus está falando para esse homem que recebeu a sua vitória. Não se envolva mais com as pessoas com quem você se envolvia, porque da forma que você ficou com as pernas quebradas, poderá te acontecer algo pior. Não ande em ambientes a qual você andava, porque poderá te acontecer algo pior. Não viva como as pessoas deste mundo vivem. Viva com propósito, para que não te aconteça algo pior. Irmãos, Jesus falou muito ao meu coração através desta mensagem. E esta mensagem, ela é para quando eu voltar para o campinho. E quando eu chegar lá, Jesus irá usar poderosamente neste lugar, porque somente quem me viu desde pequeno, somente quem me conheceu e quem me conhece, sabe o que Jesus fez na minha vida, reconhece que Jesus está na minha vida, sabe que eu vivo para Cristo Jesus. Amados, tem passagens bíblicas que é para o ambiente onde você mora, e tem passagens bíblicas que é para o ambiente aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar, aonde você vai visitar. Tem passagens bíblicas que Jesus vai te ensinar que ela é para aquele lugar. E isso aqui, amigos, amados, é o que Jesus está fazendo eu me alimentar para levar para ir, campinho. É aí que Jesus irá visitar. É aí que Jesus irá tocar. É aí que Jesus irá tratar pessoalmente com cada um. Você que está aí 38 anos desacreditado. Você que está aí 10 anos desacreditado. Você que está 15 anos desacreditado que Jesus não faz, que Jesus não chega, que está demorando para Jesus fazer. Jesus vai chegar na hora e no tempo certo. 38 anos para essa pessoa que estava ali era muita coisa, mas para Jesus era momentos de ser tratado. Jesus está tratando o seu caráter. Jesus está tratando a sua essência. Porque quando Jesus te tratar, ele vai usar você para tratar outras pessoas. Eu, Naldo, ministro do Evangelho do Reino de Cristo na Terra, te digo em verdade, Jesus é a cura. Jesus é o pão do faminto. Jesus é a água do sedento. Jesus é a palavra que traz vida. Jesus é a palavra que traz salvação. Jesus é a palavra que faz da morte retornar à vida. Jesus, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Jesus, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Não importa o tempo, irmão. Não importa o tempo, amigos, colegas, vocês que me conhecem de perto e de longe, não importa o tempo, Jesus vai chegar. E quando ele chegar, ele vai te entregar. E quando ele te entregar, ele vai falar para você assim, ó, não viva como você vivia antes. Porque daqui para frente eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Porque somente quem me conheceu e quem me conhece sabe quem eu sou na presença do Altíssimo. E é por estar na presença deles, amado, que eu quero te abençoar com esta palavra. Hoje é domingo.
Eu poderia estar no shopping com minha esposa, eu poderia estar vendo um jogo de futebol, mas eu estou aqui deixando Deus me usar. Porque Paulo, antigamente, quando ele ia transferir a mensagem de Deus, ele ia de navio. Quando ele mandava carta, demorava anos. Mas hoje, pela tecnologia, pelo conhecimento e a sabedoria, a mensagem de Deus vai chegar para você através de um clique que você der nos seus dados móveis, ou então na sua internet, no seu Wi-Fi. E você vai se deparar com esta mensagem. Fica essa palavra no teu coração e lembra, Jesus vai chegar. Apenas creia. O seu milagre está breve. Deus te abençoe.